Bom, boa tarde a todos aí, então. E vamos começar para nós apresentar as novas modalidades do sócio de 2018, que o Edu pode começar a comentar a partir de agora. Boa tarde a todos, satisfação recebê-los mais uma vez. Passamos aí um período analisando a movimentação do nosso torcedor, a movimentação do mercado, né? Somos sabedores de uma dificuldade generalizada, vamos dizer assim, sobre o aspecto de investimento, sobre o aspecto de gasto, inclusive no entretenimento, quando a gente hoje acaba tendo que pensar bem em qualquer situação para se investir, obviamente no entretenimento também isso certamente nos demandaria uma preocupação para a gente buscar um espaço que entendemos que existia no nosso quadro social e que dessa maneira, com esse material que os senhores estão recebendo, que toda a nossa torcida já em breve terá acesso nas nossas mídias, redes sociais, site e tudo mais, nós passamos a apresentar então as alterações que a gente fez para o quadro social de 2018. Tivemos a manutenção de categorias e acrescentamos duas categorias que entendemos que darão uma nova oportunidade ou certamente poderá proporcionar um aumento no quadro social que é muitíssimo importante, é significativo para que o clube possa se recuperar sobre os aspectos de investimento que hoje é uma dificuldade muito grande que o clube tem. Num período onde todo mundo, né, todas as empresas, o mercado como um todo duplica as suas necessidades e as suas despesas e as suas condições de investimento, nós tivemos uma queda significativa no quadro social. Nós chegamos a trabalhar no mês de novembro com 4.130 sócios, 4.123 para ser bem preciso, e no dia de hoje estamos trabalhando com 2.540 sócios. Quer dizer, isso para o clube de futebol, para qualquer negócio já é um problema, né? E para o nosso negócio, que é o futebol, ele ainda causa um transtorno ainda maior, porque é justamente onde a gente precisa fazer investimentos em contratações, precisamos fazer um investimento muito pesado e forte nas nossas estruturas. Hoje, por exemplo, nós estamos com as nossas 3 sedes em movimentação. Estamos em recuperação no campo do Bento Freitas, estamos em recuperação nos 2 campos da Sangafunda e estamos com recuperação nos campos do CFA. Ou seja, o clube não para em nenhum momento, né? Em nenhum momento a gente consegue ter esse fôlego de investimentos sem que a gente tenha a participação significativa e ostensiva e massiva do nosso torcedor, né? Então eu reforço muito essa situação para que o nosso associado ache uma maneira, ache um jeitinho. Hoje nós temos várias ferramentas, débito em conta, solicitação de boleto por e-mail, nós temos várias condições aí, o nosso portal, de conseguir de alguma maneira ou outra contribuir, né? Hoje pela manhã passei ali a satisfação de ter um sócio que chegou ali, oferecemos o cartão de crédito em 3 vezes para ele e quitou o ano todo de 2018. Né? Então, lógico, isso não é a condição de todos, né? Não é uma realidade normal, natural, mas eu convoco aqui que o torcedor, o nosso associado que tem essa condição, que opte por uma situação dessas, tendo em vista que a gente pode oferecer aí os cartões de crédito para poder fazer essa condição. Então, para a gente começar com as informações, vamos definindo aí. O nosso sócio torcedor família, né, que é o nosso maior número de associados hoje, ele passa a sua mensalidade do titular passa a ser R$ 70, o dependente permanece com 40 e agora também uma novidade. A partir do segundo dependente, ele passa a custar R$ 25. Antes ele era 40, ele passa a custar R$ 25. Fundamental essa informação. Parentesco em 1º grau, certo? Então, a partir do segundo dependente com parentesco em 1º grau, terá um desconto de 25, desculpa, não é desconto, terá a sua mensalidade em R$ 25. A mudança, seguimos com o check-in, porém sem custo. O check-in será gratuito, não terá custo nenhum ao nosso associado. Porém, como todos sabem, para que a gente possa fazer, até que a gente consiga implementar todos os controles eletrônicos do acesso ao estádio, nós precisamos sim ter um acesso físico, vamos dizer assim, através de um ingresso, através do que a gente chama aqui de check-in, né? Mas agora sem custo.
O sócio contribuinte é uma nova categoria. Entendemos que podemos de alguma maneira dividir com o nosso torcedor a possibilidade de ele mensurar melhor o seu investimento ao longo do mês e ao longo dos jogos que a gente tem ao longo do mês. Então, o sócio contribuinte, que é a nova categoria, a mensalidade é de R$ 35,00, os dependentes são de R$ 35,00, o mesmo valor, e ele terá direito a 50% de desconto no ingresso. Então, o ingresso, no valor que ele estiver estipulado como ingresso inteiro, ele terá 50% de desconto para aquisição. Então, ele terá R$ 35,00 mensais, e a cada jogo que ele optar por estar no Bento Freitas, que nós gostaríamos e queremos que ele esteja em todos, né, ele então comprará um ingresso com 50% de desconto. O dependente não pagará ingresso, certo? Somente o titular. Perfeito? Então a nova categoria, a categoria contribuinte, R$ 35,00 de mensalidade, o dependente R$ 35,00 de mensalidade, e ele terá direito a 50% de desconto no ingresso, somente o titular. O dependente não paga ingresso. Continuamos com a Chavante sempre, como nós tínhamos, permanecemos com o valor de R$ 60,00, porém agora também com um check-in gratuito, né? E ela tem umas características de idades de 12 a 17 anos completos, idosos a partir de 60, estudantes entre 18 e 21 anos, né? Com comprovação, pessoal importante, fundamental. Existe uma legislação, nós temos procurado nos manter e seguir a legislação, que é para adquirir qualquer benefício sobre as categorias de idoso e de estudante, a comprovação documental, certo? Então o estudante, existe uma carteira oficial, onde ela possui um QR Code de identificação, né, e que ela representa a identificação do estudante, que tem sim o direito a adquirir um ingresso com o seu benefício, certo? Permanecemos então com a Chavante sempre nos R$ 60,00, ressaltando check-in gratuito. Cadeira cativa, temos um acréscimo de 130 para R$ 140,00, continuamos com o dependente a R$ 60,00 e também o check-in passa a ser gratuito, né? E ele então sempre lembrando que tem que retirar o acesso, porém não haverá custo, né? Isso é fundamental que a gente coloque a todos, né? Nós esperamos, estamos trabalhando, não é uma promessa, mas eu quero ressaltar esse aspecto, porque mais uma vez a gente fala de investimento. Eu estava falando com um colega aqui um pouco antes de nós começarmos aqui, a questão de que o controle de acesso eletrônico demanda investimentos. Boa parte dos investimentos já estão executados e efetivados pelo clube, né? Mas precisamos sim os equipamentos finais, que é justamente aquele que nos dá a condição de fazer o controle de acesso. Esperamos que a cadeira cativa a gente possa começar a fazer a partir do início do gauchão, mas não é uma promessa, é sim uma constatação de um trabalho que vem sendo desenvolvido através de uma parceria que a gente avançou juntamente com a NET, e que ela vai passar a nos dar a condição de ter o Wi-Fi dedicado, sem acesso, que ninguém possa pegar o sinal desse acesso do Wi-Fi, e que a gente possa ter estabilidade no sistema e poder fazer o controle de acesso de forma mobile, né? Então não é uma promessa, é uma constatação do projeto. Está pronto, está encaminhado, mas a gente precisa um pouco mais de investimento, e aí, para isso, mais uma vez, contamos com o nosso associado. E por último, a visão que eu sempre coloquei ao presidente é uma visão do clube, né, de que todo clube de futebol tem uma responsabilidade social, né? Não existe clube de futebol se não existir uma comunidade. Essa comunidade é que carrega o clube, essa comunidade é que leva o clube, e a gente vem fazendo dentro do possível. O Brasil tem se aproximado de algumas ações junto à Secretaria Social do município, e a gente entende que, mesmo de uma forma singela, vamos dizer assim, conseguimos de alguma maneira contribuir. E para isso, mais uma vez, contamos com a parceria da diretora da Daiane, com o secretário Luiz Eduardo, e contamos com eles para que a gente construísse esse projeto em 10 mãos, 12 mãos, né? Um número de mãos do tamanho do Chavante, que a gente sabe que é fundamental para isso. Então, com muita satisfação, eu gostaria de convidar o secretário Luiz Eduardo Longaray para que sentasse junto conosco aqui, por gentileza, secretário.
para que a gente pudesse, se o senhor pudesse dar uma palavrinha antes da gente colocar no ar esse projeto que para nós nos orgulha muito, né? E que a gente sabe que é um início de uma caminhada aí para que a gente consiga, quem sabe lá, ter um volume ainda maior e que a gente consiga atender uma grande parte de torcedores. Então, por gentileza, secretário. Uma boa tarde a todos. Eu acho que tu fosse muito humilde, muito tímido na tua colocação. O Brasil esse ano, em apenas um jogo, nos colocou dentro da Secretaria mais de 600 quilos de alimentos, né? Então, revela aí toda uma preocupação com o aspecto social, com o aspecto, como tu bem disseste, da comunidade. A comunidade tem que estar bem, o clube estar bem, né? Então, se todos os clubes, né, nós também tivemos a ajuda do co-irmão aqui também, é importante salientar também, e dizer que essa iniciativa do Brasil Agora, do Chavante, é muito importante. A parceria da nossa Secretaria de Assistência Social vai funcionar, nós vamos estar lá fazendo a nossa parte, dando, né, checando os dados, colocando a aprovação no documento, vai vir para cá e a gente vai, né, com certeza vai se efetivar mais essa ação social que o Brasil aí nos dá a chance de melhorar a vida das pessoas com aquilo que é talvez até mais precioso para as pessoas. Muitas vezes eles deixam de comer para pagar o ingresso, né, para vibrar junto com o Clube do Coração. Então, dessa vez, o Brasil sensível a isso, Chavante, mais uma vez, nessa parceria bonita que está se fazendo entre a assistência social e o Grêmio Esportivo Brasil, né, vem só coroar de êxito, e não é de graça, não é à toa que o Brasil hoje é Pelotas no cenário do futebol nacional. Muito obrigado. Bom, pessoal, então nós é que agradecemos, secretário, mais uma vez a parceria. Então a gente passa agora a falar a respeito do sócio Chavante do Povo. Sócio Chavante do Povo tem características importantes, singulares e imprescindíveis. Elas precisam ser respeitadas para que a gente possa efetivar o cadastro do nosso associado Chavante do Povo. Essa modalidade ela terá uma mensalidade de R$10 e o ingresso por jogo R$10. Começaremos com 300 vagas. Estamos num momento de expansão do estádio, esperamos que até a metade do ano tenhamos, esperamos não, né, presidente? Vamos estar até a metade do próximo ano, certamente, com mais uma das nossas áreas novas da arquibancada, e que aí, quem sabe, nos proporcionará uma condição de podermos ampliar essa situação, onde com os seus dados lá constantes no arquivo da Secretaria, ele receberá uma autorização para que ele possa voltar ao Chavante e aí efetivar a sua associação. Por que isso? Porque nós queremos ter exatamente a mesma responsabilidade que o município tem em atender as pessoas com dificuldade. Nós não queremos cometer nenhuma injustiça, né? Nós não queremos ser julgadores de quem pode ou não pode ter esta condição. Então, nós entendemos que, junto com a parceria fundamental e imprescindível, que se não houvesse esse movimento do município, junto com o clube, nós não conseguiríamos efetivar. Então, para que a gente seja justo, para que a gente seja coerente, né, é fundamental e só poderá efetivar o seu cadastro mediante vamos dizer assim, este procedimento. Se dirige ao clube, vai ter alguns dados iniciais. É fundamental que quem já peça sobre o seu formulário saiba que ele precisa estar inscrito no cadastro único do município, né? A gente já quer deixar isso claro, porque fatalmente isso não seguirá adiante. Quando ele retirar o formulário no clube, esse formulário é numerado e ele será identificado pelo nome, ou seja, a pessoa que retirar o formulário necessariamente precisa ser a titular e a pessoa que possui o cadastro único junto ao município. Para exemplificar, não adianta o Edu vir aqui retirar o formulário 0020 e lá na secretaria o cadastro está em nome do José. Chegando lá, vai ser autorizado o José, voltando aqui,
o nome não é do José, é do Edu, não será efetivado o cadastro. Então, para que a pessoa possa efetivar o seu cadastro, é fundamental de quem retire o formulário aqui no clube seja o titular e esteja ele cadastrado junto ao cadastro único do município. Então leva o formulário, lá será preenchido, lá será carimbado e assinado pelo município, ele retorna ao clube. A primeira mensalidade é isenta, ele pagará somente os R$10 para receber a carteira de identificação. R$10 por mês, os jogos terão o custo do ingresso a R$10. Inicialmente 300 vagas, ressalvo que as 300 vagas obviamente não atenderá a nossa demanda, nós sabemos disso, mas nós precisamos sim entender este movimento que a gente vai ter em relação a esse projeto e que a gente consiga evoluir seguindo ser justo, ser claro, ser transparente e seguindo aquilo que foi acordado junto ao município e que a gente espera que seja um resultado significativo sobre o aspecto social. Eu acho que esse é o nosso foco nessa categoria, é o aspecto social. E eu acho que com isso a gente, mais uma vez, dá um passo importante para que ficamos ao lado do nosso torcedor e da nossa comunidade. Eu acredito que as nossas informações básicas são essas, eu fico agora à disposição dos senhores aí para esclarecimentos. Bom, Edu, justamente sobre essa proposta do sócio chamante do povo, né? O Brasil fez os últimos jogos da Série B com ingresso a R$10 e o torcedor deu a resposta. Mas a gente sabe também que o clube, né, não consegue sobreviver com o ingresso a R$10. Né? Isso é uma questão que divide muito o torcedor. Uns entendem que tem que ser barato, outros entendem que tem que não. Então o clube faz essa proposta com a intenção de aumentar e em termos de ingresso, isso pode ser revertido também, a questão de fazer, já vejo que o ingresso aqui diminui em relação a 2017. Mas vocês podem fazer essas promoções populares também no ingresso, vocês trabalham nessa questão também? Na verdade, seguindo adiante a nossa conversa, o ingresso, como regra para o ano de 2018, ele passa a ser R$40 o valor inteiro e R$20 o meio ingresso, certo? Como o amigo bem colocou, nós nos tornamos frágeis sobre o aspecto de administração quando a gente se vê na obrigação de reduzir os ingressos de forma significativa, como a gente acabou fazendo. É inegável que tivemos o resultado do qual buscamos, né? A participação do nosso torcedor, a entrada do nosso torcedor dentro do estádio e a gente tendo casa cheia. Mas administrativamente, infelizmente, nós não temos condição de fazer. Além do aspecto financeiro e da saúde financeira do clube, é importante deixar claro aos nossos torcedores e associados de que existem valores mínimos que são inclusos no borderô do jogo. Então, para os senhores entenderem, além do que nós arrecadamos não ter sido o suficiente para pagarmos as despesas de um jogo, nós ainda pagamos um borderô com valores superiores aos R$10. Então não é somente o aspecto de não arrecadar o suficiente para pagar o jogo, e sim, ainda por cima, temos que recolher impostos e todas as taxas da competição num valor mínimo de ingresso. Então o ingresso hoje de R$40 e R$20 na meia, nós estamos hoje trabalhando no valor mínimo exigido das competições. Então, eu acredito que em outro momento a gente vai conseguir discutir isso de uma forma melhor, ou porque a gente tem áreas setorizadas, porque a gente tem alguns aspectos mais. Mas hoje, quando a gente tem um portão de acesso na parte da frente do estádio, porque nos demais a gente precisa não só a questão de segurança, mas nós precisamos também a finalização de alguns aspectos que envolvem não só a segurança, mas também a condição de acesso ao estádio. Então tudo isso é um processo que a gente precisa caminhar. Então, a princípio, para responder de forma clara a tua pergunta, não é da intenção do clube trabalhar com ingressos a menos de R$40 no inteiro e R$20 a meia entrada. Duas questões, Edu. A primeira, agora com essas novas modalidades, né, no plano de sócios no Brasil, qual é a meta que vocês pretendem alcançar já no primeiro semestre em termos de número de sócios? E a outra, esse pessoal, esse sócio que hoje ele está inadimplente, como é que vai se enquadrar
com essas modalidades, ele vai ter uma anistia, enfim, como é que vai funcionar? Perfeito. Vamos na questão de que, porventura, nós temos hoje um número relativamente significativo de sócios aí, inadimplentes, aí, de 4 para mais meses em atraso. Tá? Nós vamos manter a renegociação em cima dos valores de 2017, por enquanto, certo? Esses valores, esses reajustes passam a ser a partir de 10 de janeiro, né? Mas, para quem quiser retomar a sua matrícula, quem quiser botar a sua mensalidade em dia, né, nós ainda aceitamos que faça isso com os valores do ano de 2017, né, que ainda está no corrente, obviamente, mas assim, com os valores deste momento, certo? A meta, Manas, eu vou dizer assim, eu tenho uma leitura do potencial do clube, sabe? Mas muitas coisas movimentam toda essa condição. A gente sabe que o campo é um fator importantíssimo, né? A gente sabe que ele acaba carregando, mas eu tenho insistido de que o número de sócios do Brasil é 10 mil sócios. Eu não, sinceramente, eu não consigo ver o Brasil sem ter os seus 10 mil sócios, né? Eu entendo que nós temos força para isso, tamanho para isso, número de torcedores para isso, e eu entendo que o clube vem fazendo um esforço muito grande para se manter crescendo, né? O Brasil está onde está, e não é demérito a nenhum outro clube, né? O Brasil está onde está hoje sob muita e forte pressão e demanda de trabalho e esforço com responsabilidade, né? Então, 10 mil sócios é um número que eu entendo que o Brasil deveria se posicionar perante os outros clubes brasileiros. Nós não enxergamos nenhum clube brasileiro em capacidade de investimento sem ter um forte quadro social. Vamos falar de Flamengo, de Corinthians, de Cruzeiro, de São Paulo, todos os clubes grandes. Ah, bom, não é o nosso tamanho? Então tá bom. Então nós vamos falar de Chapecoense, nós vamos falar de Paraná Clube, nós vamos falar de Curitiba. Nós vamos falar de clubes que a gente entende que estão no cenário que nos diz respeito. Então, a vontade, o desejo que nós temos e a necessidade é dos 10 mil sócios. Agora, quero te dizer que se nós chegarmos rapidamente nos 6 mil sócios, que é o que eu entendo que nós temos capacidade de fazer isso de forma rápida, né? E nós temos capacidade administrativa, inclusive, de absorver essa demanda, esse é um número que no nosso orçamento seria, olha, pode ter certeza, um alento muito forte, e que isso nos daria uma tranquilidade de trabalho, né? Então, assim, a nossa meta tem que ser os 10 mil sócios, sempre que eu entendo que é o tamanho que a gente pode ter. Agora, 6 mil sócios é um número que está aqui do lado, está do nosso lado, está do nosso lado. Nós chegamos a trabalhar com 4.140 sócios, está do nosso lado. É o nosso torcedor se engajar, o nosso torcedor entender que o clube precisa, e que para que a gente consiga fazer um clube forte, precisa de um quadro social forte. O Brasil hoje faz muitos investimentos, dos quais acabam não, muitas vezes, se tornando visíveis no dia a dia. Mas a gente conta sim que rapidamente possamos chegar aos 6 mil sócios, Manassa. Para o torcedor entender, ainda falando um pouco sobre o fim da tua fala, qual é a importância dele que está em casa, que vai assistir, que vai ouvir, a importância dele se engajar nessa empreitada aí do clube, nessa nova apresentação, enfim, de categorias de sócios. O torcedor, por que ele deve se associar nesse momento? Porque, assim, ó, eu acho que a gente está ali unindo duas situações importantes. Um aspecto de tu ser associado do clube, obviamente tu estás contribuindo de forma direta para que esse clube tenha capacidade, fôlego e condições de fazer investimentos, né? E sobre o aspecto de torcedor, né, é a melhor maneira de tu teres o teu acesso ao estádio de forma garantida o tempo todo, né? Então, as opções, a gente cria algumas opções a mais, porque a gente fez essa leitura em função do investimento. Nós somos sabedores, muitas vezes, da dificuldade que se tem hoje para se colocar um valor para o entretenimento, né? Mas, como bem o secretário falou anteriormente, nós sabemos que existem muitos torcedores que abrem mão de situações imprescindíveis para poder ver um jogo,
né? Então, o momento é esse. Eu acredito que com esse mapa que a gente criou aqui de oportunidades nas categorias sociais, a gente consegue se adequar para vários formatos, ou melhor, necessidades de nossos torcedores serem sócios, né? Então, é fundamental a nossa saúde financeira e a nossa condição de manutenção do clube, de tudo que está sendo feito hoje em dia, né, vem desse investimento. Nós vamos ter vamos me antecipar aqui um pouquinho, mas nós vamos ter uma apresentação do plantel no dia 27 com 6 atletas da categoria de base. Nós temos 10 meses de categoria de base no clube. Então, assim, isso é trabalho, isso é investimento, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o CFA tem 130 alunos na escolinha. E é para isso que a gente precisa do torcedor, e é para isso que a gente precisa do nosso associado. E a gente sabe que nós temos certeza da força que nós temos. Certeza. Não existe dúvida. Então, agora é a hora de conclamar o nosso torcedor, conclamar o nosso associado, que venham até nós, coloquem em dia suas mensalidades, se associem, tragam um amigo, busquem uma forma e que a gente consiga fazer um ano de 2018 melhor do que 2017. Edu, tu colocou há pouco a questão da internet, que vai ser voltada exclusivamente para esse trabalho do sócio, né, que vocês já conseguiram. O que vocês identificaram que precisa evoluir? Por exemplo, a gente tinha muita reclamação de torcedor com fila na hora de fazer, isso também por causa da reformulação da estrutura do Brasil. Mas o que vocês identificaram que estão buscando melhorar para facilitar também a vida do sócio, né? E que outros benefícios o associado do Brasil tem, que muita gente que não se associou ainda não sabe que o Brasil também tem outros benefícios para o seu associado. Ótima a tua pergunta. Me propicia também colocar algumas outras coisas muito importantes para a nossa operação. Nós temos procurado nos antecipar na liberação de venda de ingresso e de check-in. Inclusive trabalhamos com preços diferenciados para ingressos antecipados, né? Nos últimos jogos, não vou nem colocar os últimos 3 jogos porque foi uma característica diferente, os ingressos acabaram muito antes, então a gente teve uma situação. Hoje, e falando especificamente sobre isso, o Brasil tem um sistema, por exemplo, que na sala da administração nós conseguimos ir monitorando cada ingresso ou check-in vendido nos pontos de atendimento. Isso nos proporcionou a chegarmos de forma responsável aos 9.914 torcedores dentro do estádio, respeitando o limite de segurança dado na nossa estrutura. E isso nos possibilitou, porque nós tivemos o engajamento do nosso torcedor de fazer este acesso, de comprar ou de se habilitar ao jogo antecipadamente, né? Então, nos últimos jogos, antes dos 3, vamos dizer assim, nós já vínhamos trabalhando na central de sócios com 10 a 15 minutos, no máximo, nós já estávamos extinguindo a área de atendimento. Nós passamos a acelerar um pouco os nossos processos, a gente melhorou a nossa questão de tecnologia, né, e aumentamos ali um pessoal de atendimento, a gente conseguiu melhorar nesse aspecto. É fundamental que nós consigamos ter a antecipação da definição de quem vem ao estádio. Isso nos ajuda muito sobre o aspecto de venda de ingressos e sobre o aspecto de controle de forma efetiva. Por nós temos trabalhado em função das obras, em função de que, mais uma vez, eu reforço a questão de que temos que ter investimentos, acabamos trabalhando somente com a entrada aqui pela João Pessoa, aqui pelo portão 1 e 2, aqui, o que acabou acarretando filas, o que acabou acarretando dificuldades. Mas veja bem, nós também temos uma característica de que o nosso torcedor busca o acesso ao estádio com 15 minutos antes do jogo, né? Então, a gente, de alguma maneira, tu tenta ver o seguinte: bom, nós vamos ter um gargalo, nós não vamos conseguir fugir desse gargalo. Mas, por exemplo, para a abertura do Campeonato Gaúcho, já trabalharemos com o portão 8 e 9 lá atrás, né, lá na Juscelino. Estamos trabalhando para isso, investindo para isso. Temos que, mais uma vez, iluminação, piso, controle do portão, toda essa parte que envolve a brigada militar. Então, mas a gente entende que com isso também a gente pode acabar desdobrando um pouco esse nosso sufoco, né, ou esse nosso afogo em cima do jogo.
E o nosso associado tem mais de 31 empresas hoje que estão junto com o Brasil de Pelotas, que oferecem os mais diversos serviços e benefícios. A gente vem trabalhando muito sobre isso, temos em vários segmentos: educação, saúde, entretenimento, necessidades pessoais, temos várias condições e vários tipos de benefícios, onde o nosso associado, conforme está no material que vocês receberam, o nosso associado pode buscar esse benefício e aí então até quem sabe tornar a sua mensalidade um mero retorno e obviamente contribuição junto ao clube, porque ele pode obter um benefício muito maior junto a algum tipo de serviço que ele procure. Era isso, pessoal? Então, muito obrigado. Obrigado, secretário, mais uma vez. Obrigado, Daniel, nossa fiel parceira aqui, que nos ajuda muito sempre aqui, que é o diretor da secretaria. Então, obrigado a todos. Agradeço aí a presença e ficamos à disposição. Presidente, pode falar? Não. Vai falar, presidente? Ah, você, um pouquinho antes. Nossa, deu. Não, eu quero, vamos, acho que é importante se manifestar, tem coisas importantes para perguntar para o presidente. Presidente, faltam apenas 4 dias aí para apresentação, 4, 5 dias para apresentação, dia 27. E praticamente o grupo de jogadores, o elenco, já está todo ele contratado. Falta apenas anunciar aí o meio-campista e o atacante. Como é que o senhor avalia essa montagem de elenco para 2017? Olha, foi uma mudança bem forte, né? Acho que ficaram 10 ou 12, né, atletas. Sendo o grupo que vai ser, junto com o pessoal da base, de 30 atletas, foi uma mudança bem forte, né? Mas esperamos que dê tudo certo a hora de começar a jogar, né? Para ver se vai dar certo, né? Tudo foi planejado e nós fizemos as contratações dentro do perfil do clube, né? Dentro das condições do clube. Mas nós vamos avaliar a partir que nós começamos a jogar e torcemos que tudo dê certo, né? Então esperamos que a partir do dia 27, que é na quarta-feira, dia da apresentação, tudo possa correr dentro dos conformes que a gente possa começar a competição com o pé direito. Presidente, como é que o senhor avalia o mercado chavante, torcedor? Não conhece alguns jogadores que estão indo? Como é que o senhor faz uma avaliação geral para o início do ano no Brasil? Alguns jogadores eles não conhecem que são mais, muitos jogadores participaram de uma Série B, né, de outros clubes, né? Então, todos os atletas que vão vir jogar no Brasil estavam expostos à visibilidade da Série B, né? Então, são atletas de fora do estado, né, que estão vindo, mas com perfil aquele que a gente quer, uma equipe sanguínea, né? Nós não podemos mudar a característica do clube, né? Então, essa característica a gente está apropriando essa situação que a gente possa fazer dentro de 2018, das 3 competições que vamos participar, com um baseamento que a gente vem fazendo desde 2012, né? Tendo um bom rendimento dentro das competições. Presidente, já que o senhor vai falar, eu gostaria de saber se o senhor quer se posicionar. Nos últimos dias, o Marmol, ele colocou no Instagram dele que ele não a diretoria acertou com ele em outubro e que em novembro nem se fala porque nenhum atleta que não renovou teria recebido. E que ele sai triste do clube com essa situação. O que o senhor pode dizer disso? Essas são questões internas, que eu não vou manifestar. Todos os atletas que saíram estão fazendo as suas rescisões junto ao departamento jurídico. A partir da semana que vem, onde o máximo dia 2, vão ser comunicados das suas rescisões, que terminaram os contratos dia 30 de novembro, e vão ser feitas as rescisões de contrato. Presidente, os nomes, né, que faltam acertar aí, que o Brasil estaria negociando, o Bacari, o Marcão, esses nomes têm negócio com o Brasil deve anunciar à medida que a documentação chega, como o Brasil procede normalmente? Assim que chegar as documentações, chegar os contratos, o Brasil vai começar a anunciar. Hoje eu te garanto que o Brasil tem, entre os jogadores da base, tem 30 atletas que vão se apresentar no dia 27. Pode acontecer de um outro atleta não chegar a tempo